Fala rapaziada, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre como você faz para ficar muito bom em aumentar sempre que possível o seu rendimento, a sua performance em determinado dia. Como você sempre aumentar ali o sarrafo, né, como a galera militar fala. A princípio, eu gostaria de falar uma questão da física quântica, né? Muitos já devem ter ouvido falar sobre o experimento onda-partícula. Esse experimento onda-partícula, assim, eu sei pouco a respeito de física quântica, mas esse experimento onda-partícula ele é mais ou menos sobre aquele fato de que a realidade ela é uma onda. Só que a partir do momento que você foca sua atenção naquele ponto da realidade, a realidade muda e vira uma partícula. Vocês já devem ter visto esse experimento, né? Que sempre que a luz, não se sabe se a luz é uma onda ou uma partícula, mas sempre quando observa-se os elementos que compõem a onda da luz, os elementos que compõem a luz em si, ora ele se manifesta como uma partícula e ora ele se manifesta como uma onda, e não se sabe muito bem. E sempre quando o foco da análise ele é aumentado, e tem essa troca de hora onda, hora partícula. É um negócio bem complexo, mas o que a gente pode falar é o seguinte: a realidade é como se fosse uma onda que a partir do momento que você foca a sua atenção em determinado ponto da realidade, essa onda ela se transforma numa partícula. E o que é essa onda? A onda ela é na verdade como se fosse o potencial das coisas que podem ocorrer para você, o potencial da sua realidade, o potencial do seu futuro. E a partícula é algo que já é concretizado ali no ato, na hora. E quando você, por exemplo, eu estou olhando aqui, rapaziada, porque eu estou lendo, tem uns tópicos aqui que eu organizei para não me perder. E quando você estabelece o seu foco, por exemplo, por exemplo, quando você está ali, você reprovou uma prova. Quando você estabelece o seu foco naquela reprovação, a sua realidade muda de tal forma que aquele fato da sua reprovação passa a ser uma nova realidade, já não é mais algo do passado e passa a ser algo o tempo todo ali que você fica remoendo. E isso faz com que o seu cérebro, nós já havíamos falado aqui em outro vídeo, faz com que o seu cérebro comece a filtrar a realidade para que sempre confirme aquilo que você está achando sobre si mesmo. Ou seja, na verdade, a vida, né, ela meio que acontece em duas formas, né? O princípio da polaridade. Tudo na nossa vida tem um oposto, né? Tipo, sucesso e fracasso, medo e coragem, medo e confiança. E a forma como você encara essa dualidade é a forma que vai te levar ao sucesso, ao bem, a boa performance, como pode ser assim dizer. Aqui o que você tem que fazer? Você tem que não focar, fazer tipo uma inversão desse polo, não focar a sua energia no fato que te trava e sim focar no fato que te movimenta. Por exemplo, você está com medo por exemplo, está com medo de uma matéria. Você faz com que, ou seja, é um polo, medo de uma matéria, e o que você pode fazer? Você pode inverter de tal modo para que assim você ganhe a coragem. E como é que você faz para você inverter esse polo? Medo e coragem, como eu havia falado, são dois polos de um mesmo ente, né? Um mesmo corpo. E como é que você faz para inverter? Estou com medo de uma matéria, estou com medo de física, estou com medo de fazer algum exercício. O que você pode fazer? Para você inverter isso, você faz um pequeno ato. Por exemplo, estou com medo de uma matéria, eu vou fazer um pequeno ato ali, vou dar uma lida no conteúdo. Só esse pequeno ato vai fazer com que esse medo
ele vai ficar abaixo da coragem e assim vai ter essa inversão de polo. E o seu novo foco vai passar a ser a coragem e não o medo, porque você fez um pequeno passo para que assim o seu foco da sua energia não seja o medo, seja a coragem. É meio complexo, né? Nós já havíamos falado a respeito disso, como os pequenos passos, quando você tem uma tarefa muito grande, você segmenta essa tarefa. Nós já havíamos falado que quando você segmenta, você pega, vamos supor, tem que estudar 8 horas, você pega ali, sabe, estuda 10 minutos, aqueles 10 minutos ele te dá um boost de coragem, de motivação, ou seja, porque a ação precede a motivação. E o mesmo vale aqui para quando nós estamos diante disso, né? de algo que nos dê medo. É você fazer uma pequena ação que vai inverter e você passar assim substituir o medo pela coragem. Ou seja, você tem que sempre agir de tal forma que a sua realidade esteja de acordo com a pessoa em quem você quer se transformar. Você quer se transformar numa pessoa corajosa, sei lá, com um shape maneiro, você quer passar numa prova, você tem que sempre não focar nos pontos negativos, porque nós, como já havíamos falado, os pontos negativos eles vão te filtrar, vão fazer com que o teu cérebro filtre a realidade para confirmar que você tem aqueles pontos negativos. O teu cérebro vai mudar essa identidade para você, sem que você nem perceba. E além de não focar nos pontos negativos, você vai focar nessa inversão de polos. Estou com medo, faço uma pequena ação, vou ter a coragem. Estou desmotivado, faço um pequeno ato daquela minha tarefa. Como eu havia falado, o ato precede a motivação, vou ficar motivado. Então é isso, rapaziada, por hoje é só. Nesse vídeo eu só queria falar a respeito disso, de como você tem que mudar o seu dia a dia de forma para que você tenha uma alta performance, né? Por meio do foco da sua atenção naquilo que você quer se transformar. Eu sei que é difícil, né? É difícil você não ficar, praticamente impossível você não perder um pouco de tempo da sua atenção nas seus pontos negativos, né? Mas enfim, você tem que estar consciente disso, que você tem que focar a sua atenção no que você quer se transformar, e além disso você tem que fazer essa inversão de polos por meio dessa troca sutil, por meio dessa deliberação sutil de pequenas ações, para que sim tenha essa troca de polaridade. É isso, rapaziada, por hoje é só. Basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo, e tamo junto.